Graça e muita paz, abençoados de Deus, eleitos, santos, livres de condenação. Meu nome é Hélio Gonçalves, no canal Conversa em Graça. Teremos um bate-papo bem rapidinho, né? Porque hoje, por se tratar de uma segunda-feira, será o melhor dia para você, o melhor dia para mim, e vamos fazer da segunda um dia de primeira em nome de Cristo ressurreto. Amém? Bom, eu gostaria de falar com os irmãos algo bastante importante que nos aconteceu, né? Nós sempre dizemos aqui, enfatizamos que as nossas lives, elas são baseadas em perguntas, né? E perguntaram se eu sabia, se eu sei o tamanho de Deus. Bom, no meio cristão, cristão de verdade, né? Existe uma ilustração, uma história, né? De um garotinho que perguntou para o seu pai se ele sabia qual era o tamanho de Deus. E ele pegou e, naquele momento, passava um avião a mais de 3.000 pés de altura. Ele mostrou o avião. E está vendo aquele avião? Sim, estou. Então, mas ele é grande ou porque ele é pequenininho, né? Quase que não dá para ver, bem pequenininho, tá certo. Passado um tempo, aí eles foram, o pai o levou até um aeroporto, mostrou um avião de perto. Falou, nossa, enorme. Conclusão. Essa conclusão dessa história. O garoto achou que era pequeno no começo, porque estava no ar. E depois enorme presencialmente, né? Conclusão, essa é a distância, é o tamanho que existe entre você e Deus. Tá bom? Se as pessoas hoje falam a respeito do vírus e tudo mais, é invisível, mas é real, tá matando, tá tirando vidas. Nessas e outras eu quero que essa pequena historinha, né, que a gente estava contando em relação ao tamanho de Deus, tudo que eu falar aqui, lembre-se dessa história, tá bom? Lembre-se dessa história. O tamanho de Deus é exatamente a distância entre você e Ele. E às vezes você está no sistema sem saber, e todos os finais de semana, cultuando a Deus, acha que Ele está ali, naquela sinagoga, naquele espaço, naquelas paredes, entre aquelas paredes. Então você pensa que está próximo, porque Ele está ali, então você está negativo. É totalmente ao contrário. Você está distante de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único. Porque nós sabemos que hoje eu vejo aí as pessoas, eu já preguei inclusive aqui, há dias atrás, a respeito de que Melinda e Bill Gates, em sua organização, instituição dos Estados Unidos, eles arrecadaram entre os milionários 150 milhões para investir, 150 milhões de dólares para investir em vacina, dizendo que esse valor de 150 milhões de dólares, muito dinheiro, não tinha nada a ver com essas vacinas que nós conhecemos hoje, né? Mas que seria somente para os milionários e que até o final deste ano não existiria mais esse vírus para eles. E eu gostaria de enfatizar que, na realidade, não funciona bem assim. Essa pandemia, na minha concepção, tudo aqui é aquilo que eu estou dizendo para você que é verdade? Não. Estou dizendo o que é que está acontecendo dentro da palavra de Deus. Só estou te lembrando, ok? Então, essa pandemia, na minha concepção, no meu entendimento, veio pura e simplesmente para unir o povo. Veja, se você é um assalariado,
Se você não, vamos falar assim, se uma pessoa é assalariada e ela infelizmente adquiriu, né, esse Covid, esse coronavírus, e um outro ganha também 100 mil reais por mês, também adquiriu. Mas as duas pessoas, já que nós, quando eu falei aqui a primeira vez, que na pandemia eu conheci a graça de Deus, que não faz muito tempo, tá aí, tá numa playlist inclusive, né? Quando eu disse isso, eu disse mais ou menos assim, que todas essas pessoas, era mais ou menos 244 mil pessoas tinham morrido, né, pela Covid. Hoje nós temos aí quase 250 mil, vamos dizer assim, quase. E outra, há poucos dias atrás a gente estava falando sobre isso. Um outro detalhe é que entre outubro e novembro, a Pfizer ela fez 3 propostas para o Ministério da Saúde que foram rejeitadas e que eles entregariam, a Pfizer entregaria 70 milhões de doses em dezembro. 70 milhões de doses. E o Ministério declinou. Então é o seguinte, qual é a importância que esse povo está dando para a saúde, para a vida? Se nós culpamos deputados, presidentes, prefeitos, governadores, enfim, políticos no geral, nós estamos atirando pedra. Porque na realidade, eu costumo dizer aqui a respeito de Isaías 45, 7. Eu tenho uma versão aqui na Bíblia Viva, vamos ler para a gente ter mais ou menos não, para ter uma ideia perfeita. Isaías 45, 7. Eu abri aqui. Antes, porém, eu gostaria que vocês entendessem, né, que nós leremos aqui algo que fica meio difícil de entender. As pessoas, às vezes, elas entendem que a Bíblia diz assim, que Deus é amor. Mas como que eu vou ler o que eu vou ler aqui agora? E como que eu vou poder entender isso? Vamos lá. Vamos ler primeiro para que depois a gente possa ter, para a gente comentar a respeito. Isaías 45. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Eis, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Repetindo, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. E crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Como que a gente pode entender isso? Veja, se a gente chegar lá pelo versículo, nesse mesmo capítulo 45, lá pelo versículo 40, de 40 a 47, nós estamos vendo que está falando para um povo babilônico. Não tem nada a ver. Então, que Deus continua sendo amor, Ele continua. Mas Ele criou o ímpio também. 16:4 de Provérbios diz que Ele criou o ímpio, podia mal. Ele criou. Eu repito, como sempre falo aqui, Moisés, ao tirar o povo do Egito, Deus orientava aí até Faraó. Mas na metade do caminho ele endureceu o coração de Faraó. Então, por várias e várias vezes foi assim, só para Deus mostrar a sua soberania. Então, o que nós temos em mente? O que nós entendemos? O Salmo 88:10 diz que Ele é grande e faz maravilhas, só Ele é Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5 diz também que Deus é grande e temível. Jeremias 32:17 diz que Ele é soberano, que fez os céus e a terra. Salmo 147:5
grande, soberano, tremendo é seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Eu digo todas essas coisas para que de repente as pessoas entendam. Quando eu quero dizer a respeito, elas podem entender de uma outra maneira. Você pode entender de outra maneira. Não tem problema, concordar ou discordar é um direito de todos. De todos. E o que eu quero dizer é o seguinte, que essa pandemia, ela fez grandes coisas na minha vida. Eu conheci a graça nessa pandemia, 28 anos no sistema religioso. Conheci a graça, que é uma coisa, sabe, foi o maior presente da minha vida, saber que de repente Jesus, Cristo, o ressurreto, né? Ele morreu e deu sua vida por mim. Não é esse Cristo, esse Jesus de Nazaré, né, nos dias de sua carne, que as chamadas igrejas, né, que seriam sinagogas, são sinagogas, que os sacerdotes pregam. Não, nós aprendemos muito com Jesus de Nazaré. Grandes, enormes pregadores do Evangelho da Graça, é conhecedor disso, sofre também assim como eu. Eu sou um pequeno pregador da palavra, do Evangelho da Graça. Tanto é que a gente está começando agora. E Deus colocou isso no meu coração. Agora eu conheci verdadeiramente a pura verdade, o Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno. Por isso que eu estou aqui, humanamente falando, dando a cara a tapa. Eu sou criticado, como todos os pregadores, como eu disse, e são muitos. Irmão Antônio, do canal Colírio da Graça, nós temos aqui Família em Graça, André Pimentel, Graça Pura, Geraldo Moraes, grande homem também, pregador da graça, do canal Igreja Verdade, Espírito e Verdade. Quem mais, meu Deus? Cristiano França, enfim, tem vários. Júlio Chaves, Acorda Povo de Deus. Então são grandes. E eles também não, eles sofrem. E eu aprendi a sofrer com eles. Essas perseguições, entendeu? O próprio Jesus foi perseguido e morto pelos fariseus, pelos judeus, que são esses que estão no sistema, são esses que nos perseguem. Diz que quando a gente fala a respeito do que eu estou falando agora, que é da palavra de Deus, que eu sou herege, que eu sou desigrejado, mas abluções, ou seja, batismo em águas, banho em água, dízimo, oferta, campanha, o culto do dizimista fiel, dos jovens, do louvor, enfim, um monte de coisa que não existe na Bíblia. Não existe. O que eu prego está na Bíblia. É heresia, certo? O que eles pregam não é. Não é heresia. Que nome que eu dou então? Que nome que a gente vai dar? Portanto, foi nessa pandemia que eu conheci muito mais. 28 anos. Que vergonha para mim. 28 anos sendo enganado por esses cães gulosos. Veja, não estou generalizando. Existem muitos que eu admiro, que eu aprendo com eles. E são pessoas assim maravilhosas, lindas dentro da palavra de Deus. Às vezes eles pregam algo do judaísmo, né? Porque também são vítimas do sistema. Mas tem outros que já pregam por conveniência. E a gente conhece, a gente vê nas redes sociais, nas mídias, a gente vê isso aí. Então presta muito bem atenção. Hoje, essas duas pessoas que já perderam a vida, um assalariado e outro que ganhava 100 mil por mês, eles morreram. Onde eles estão? No cemitério. São iguais. Então, essas pessoas são iguais perante a Deus. Não importa. Rico, pobre, não importa. Eu vi matérias recentemente aí dessas festas clandestinas, onde
O Roberto Cabrini, por exemplo, que nem ontem, perguntou para uma jovem: poxa, mas você está na balada, você não acha que é perigoso assim, 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 sem máscara, sem nada? Ah, não sou eu que estou morrendo? Pergunta para um outro jovem. Bom, eu sou jovem, não tem problema. Quer dizer, só dá em pessoas de idade, né? Tá certo. Aí leva para casa e essas pessoas aqui. Bom, enfim, todos nós sabemos. E isso é uma questão, sabe, mundial. Mundial. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a vida. Mas você, eu tenho certeza absoluta que com você não aconteceu nada disso. Nada disso, porque pela graça sois salvos. Certo? Então essa pandemia nos uniu. Nos uniu. E sendo que ela nos uniu, com certeza nós não devemos culpar e jogar pedra em ninguém. Em ninguém. Porque nós acabamos de ler em Isaías 45:7 que ele cria todas as coisas. Culpe-o. E você verá. Porque na realidade, creio eu, que isso foi criado exatamente para que de repente o povo está precisando de amor no coração. Quantas coisas que a gente ouve aí, que a gente vê, né, maldades demais, até mesmo com animais, a gente vê muita coisa assim. Pessoas que zombam da palavra da verdade, João 17. Essas pessoas, elas, poxa, né, por que essa pessoa não morre? Por que ela não... Por exemplo, essas pessoas que falam isso, eu vejo muitas pessoas que se dizem crentes, né, cristãs, por que elas não morrem? É aí que tá. Que cristã é essa pessoa? Que amor que ela tem no coração? Deus criou o bem e o mal, o rico e o pobre. Nós temos plena convicção. Eu tenho essa convicção de que Deus, foi a permissão de Deus, que se vontades de Deus, a permissiva, aquela que por um acaso é vontade dele, ele deixa, ele permite. E tem aquela também que de repente, de tanto você implorar, pedir por algo que ele acha que você vai quebrar a cara, que ele pega e fala, vou deixar para lá, porque, veja bem, eu não consigo ver daqui a 5 minutos, nem você, mas ele vê lá o seu futuro. Ele já escreveu, já está tudo certinho já. Até quando você vai viver, até quando eu vou viver. Entendeu? Então, às vezes ele acha que esse caminho, como diz Provérbios também, todos os caminhos aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas no final é o caminho da perdição. Porque ele sim tem um entendimento que não dá para a gente medir. Mas o nosso é finito. Nós não temos como. Portanto, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. O que a graça. Eu sei que existem muitos pregadores aí, como eu já disse, que tem uma maneira mais, mais, digamos, não vou dizer que são eloquentes para ludibriar, como tem muitos hoje. Alguém que vende um grãozinho de feijão por R$ 1.000, um outro que fala assim, você dizima aí 30% do valor do aluguel, que você vai ter sua casa própria. Um outro que diz que se você não dizimar, você vai para o inferno, que no caso é sepultura, todo mundo vai, até ele também vai. E tem muitos por aí, muitos. Depois da oração, um copo com água. Um culto dos 318, 320, sei lá quantos. Isso não existe. Biblicamente falando, não existe. Então o povo hoje está dentro da igreja com medo. Medo. Eu vou morrer. Coronavírus, porque não sei o que e tudo mais. Não, essas pessoas que eu falei agora que o Cabrini, por exemplo, entrevistou, elas não estão certas na questão de não se proteger. Não é assim. De Deus a gente não pode zombar ou... Não é isso que eu estou dizendo. Mas só que elas não estão erradas também. Porque se você for analisar,
Eu não estou apenas exemplificando, ok? Se a gente for analisar direitinho, empresários. Hoje a gente vê ônibus, essas baladas, está tudo lotado. Agora o empresário, o comércio que tem que trabalhar para sobreviver, pagar suas contas, tem que estar fechado. Lockdown, né? Tá bom. E aí? O governo não ajuda. Eu vim do Japão. Eu conheço lugares onde de repente, na Rússia, por exemplo, é o seguinte, fecha o seu estabelecimento, não sei o quê, quanto é que você ganha por dia? Faz uma base e tal, nem que não pague tudo, mas vai ressarcir, ajudar no seu débito direitinho, o governo. Isso seria o que nós chamamos aqui de auxílio emergencial. Não R$ 250, e olhe lá, não é para todo mundo. Não é isso. Cesta básica, Rússia, por exemplo, não coloque o nariz fora de casa. Você vai receber a metade do seu salário e mais uma cesta básica mensal. Não coloque o seu nariz fora de casa. Perfeito. Agora aqui a gente vai poder fazer o quê? Acusar o presidente? Porque não ajuda e também quer que fique em casa? Não. Ele já é até meio... Ele já não quer, ele quer que todo mundo trabalhe. Quem colocou Lula, Dilma, Bolsonaro, Trump, Barack Obama, enfim, quem colocou essas pessoas no poder foi Deus. Deus tem um propósito. Veja, eu falei aqui, Provérbios 16:4. Deus também criou o ímpio para o dia mal. Já pensou se todo mundo fosse, beleza, pura, bonzinho, tivesse amor no coração e tudo mais e tal? Então existe uma permissão de Deus para determinadas coisas. E se Ele também criou essas pessoas, é porque Ele endureceu o coração de algumas pessoas que quando você vai falar do Evangelho da Graça, o que elas fazem? Torce o nariz para você. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Vamos orar pelo irmão fulano que ele já está desviado. Isso não tem na Bíblia, não é assim que funciona. Eu estou muito feliz do jeito que eu estou. Com certeza Deus sabe do dia de amanhã. Ele sabe o que é que a gente está passando hoje e o que é que a gente precisa. E eu com certeza Ele nunca vai me dar aquilo que eu peço. Pode até, se estiver nos planos dele. Mas caso contrário, não. Portanto, vamos ler aqui para a gente encerrar. É apenas uma palavra, só para a gente encerrar. Vamos lá. Vamos ler aqui. Deixa-me ver. Hebreus, é isso mesmo, Hebreus capítulo 11. Isso se aproxima muito mais do que a gente está falando. Vamos lá, Hebreus 11. Preciso abrir isso aqui, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu gostaria muito de ler esse livro com vocês, exatamente para que vocês entendessem, é o que mais se aproxima daquilo que nós queremos falar, né? Está meio complicado, mas nós chegaremos lá. Vamos lá. Ai, meu filho, me ajuda em nome de Jesus. Nós falamos bem pouco, né? Quer dizer, a gente tenta ser breve na situação, porque o tempo é corrido e eu também não posso tomar o tempo dos irmãos e, na realidade, é o que a gente pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário, né? E, portanto, vamos lá, nós vamos ler aqui Hebreus 11, Hebreus capítulo 11,
versículo 6. É um texto áureo, né? Bastante conhecido. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Se aproximar de Deus. Lembra no começo o que eu falei do tamanho de Deus? É exatamente aí. Se você se aproxima de Deus, Ele se torna grande na sua vida. Ele não vai ser aquele aviãozinho dos céus, porque muitos estão procurando, estão esperando Cristo chegar até hoje. Estão olhando para cima, sendo que Ele está no coração. É bastante complicado. Vai tentar falar para uma pessoa dessas que Cristo está dentro do seu coração, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? 1 Coríntios 3, 16, 17, Atos 20, 17, 24, o próprio 2 Coríntios 6, 16, enfim, tudo está escrito, mas se falar isso aí, a pessoa vai e fala para o pastor fala, afasta dele, porque esse herege, esse está exatamente no YouTube, não sei o que, pai, bororó e tal. Antigamente, você, eu, éramos amaldiçoados se nós ouvíssemos alguma coisa, alguma pregação no YouTube. Tudo isso com medo, lógico, né? Com medo que as pessoas conhecessem a verdade. Hoje não. Eles fazem cultos online, ao vivo ali, e manda para você, até o número também, uma conta para você dizimar. Tá assim, antes você era amaldiçoado e hoje. É difícil, né? Mas eu gostaria, pura e simplesmente, de lembrá-los que Deus é grande, faz maravilhas e só Ele é Deus. E Ele é na sua vida também. O meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Simplesmente só uma simples palavra para que de repente, como eu sempre digo, 1 Tessalonicenses 5:21, examine todas as coisas e retende o que é bom. Eu tenho certeza que algo que vai entrar no seu coração e vai fazer com que você vai esmiuçar bem aí, você vai pesquisar e tudo mais, aí você vai ver. Talvez você chegue até a perguntar para o seu pastor ou pastora, não sei. Aí você fala, poxa, eu ouvi o irmão Hélio falando assim, não liga não, isso aí não existe, é herege e tal. Então, veja, isso para eles, antes dos anos 70, no primeiro século. Então prega-se judaísmo e tudo mais e tal. Só não usa o kippah, mas prega a mesma coisa. Criticam a Igreja Católica, mas não faz nada diferente do que a católica faz. Recentemente aí um padre, por pedir um conselho para o pastor, foi afastado. A Cúria o afastou. E aí essas pessoas ficam se degladiando entre si e se dizem cristãos. É complicado. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Inscreva-se. Cada vez que você vê aí sininhos, visualização, pode ser 7, 10, 40, e outros têm 60, 70 mil, eu não me preocupo. Se essas 10 forem tocadas, se essas 7, 40, 50 forem tocadas para mim, tá bom demais. Porque a Bíblia fala a respeito de que Deus, aquele pastor, né, de ovelhas, que tem 100 ovelhas, 99 está ali, mas uma desapareceu, ele vai atrás dessa uma, que para ele é importante, e há festas no céu. E estamos aí, todo mundo começa por baixo. E eu espero que o que eu estou fazendo aqui possa te impactar. Porque a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Amém? Até amanhã. Aguardo você.